Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 29 de janeiro, nos anos de 1622, São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. São Francisco, o grande apóstolo do seu tempo, modelo perfeito de santidade, protótipo de bispo e sacerdote, nasceu em 1567 no Castelo de Sales, próximo a Annecy, na Savoia. Os pais eram de alta nobreza e muito religiosos. Antes do nascimento do filho, já o tinham consagrado a Deus. A mãe, Francisca, pedira a Deus que antes a privasse do prazer de ser mãe, do que permitir que desse à luz a uma criança que tivesse a infelicidade de ser o inimigo do seu Criador. A condessa velou com o máximo cuidado pela educação do filho, que, apesar do nascimento prematuro e da constituição fraquíssima, se desenvolveu admiravelmente. O menino ia com ela à igreja e, pela palavra e exemplo, implantou ela no coração do filhinho profundo respeito à casa de Deus, amor à oração e ao culto divino. Frequentemente lhe fazia uma leitura da vida dos santos, condimentando-a com instruções adequadas. Francisco devia acompanhá-la até nas visitas que fazia aos pobres e doentes, e era ele quem dava as esmolas aos necessitados. Com uma docilidade admirável, o menino aceitou as medidas educativas da mãe. De tenra idade ainda, já era amigo da oração, sincero no falar e agir, e compassivo com os que sofrem. Tendo chegado a idade do menino entregar-se aos estudos, houve divergência entre os pais. Enquanto a mãe, receiosa de expor o filho a perigos espirituais, opinava dever ministrar-lhe o ensino em casa e, para este fim, tratar professores particulares. O conde era de opinião que Francisco devia fazer os estudos num colégio, no meio de companheiros da mesma idade. Bem sabia que o estímulo muito favorece o progresso nas ciências. Tendo 6 anos, Francisco frequentou o colégio de Rocheville e mais tarde o de Annecy. Os professores ficaram admirados do talento privilegiado do aluno. No meio de trabalhos escolares, Francisco não se esquecia das práticas religiosas. Oração e leitura espiritual eram-lhe companheiras inseparáveis. Bastante preparado nas matérias propedêuticas, era da vontade do pai que Francisco seguisse para Paris com o fim de completar os estudos. Diante da separação do filho, a condessa redobrou de esforços para confirmá-lo na prática das virtudes. Mais do que nunca, lhe recomendou o amor de Deus, a oração, a fuga do pecado e das más ocasiões. Muitas vezes lhe dizia: meu filho, prefiro ver-te morto a saber um dia que cometestes um pecado mortal. Em companhia de um sacerdote a quem o cuidado paternal o tinha confiado, foi Francisco para a capital. Algum tempo estudou retórica e filosofia no colégio dos jesuítas. Mais tarde, frequentou a academia, onde praticou os exercícios de equitação, esgrima e dança, exercícios estes que fazia não por inclinação, mas para obedecer à vontade do pai. Além disto, dedicou-se aos estudos das línguas orientais e da teologia. Terminados os cursos em Paris, por ordem do pai, seguiu para Pádua, onde devia ainda estudar direito civil e eclesiástico. Em todos os lugares, Francisco se distinguiu vantajosamente entre os companheiros, e embora de gênio forte e impetuoso, para todos era modelo de virtude. Para se conservar no meio de tantos perigos, o jovem estudante recebia semanalmente a Santa Comunhão, e em Paris, na igreja de Santo Estevão, fez em honra de Nossa Senhora o voto de castidade perpétua. Este mesmo voto, mais tarde, ele o renovou no santuário de Loreto e guardou fielmente até o fim da sua vida. Sem que o soubesse, aconteceu certa vez que se encontrasse na casa de uma pecadora. Mal, porém, percebeu quais eram as intenções da mulher, cuspiu-lhe na cara e fugiu. Não com tanta facilidade
pôde desvencilhar-se das tentações com que o demônio o atormentava. A paz, que até então o acompanhara, deu lugar à tristeza e a uma aridez quase insuportável. Por fim, martirizou a ideia de estar abandonado por Deus, de não poder salvar a sua alma. As orações, mortificações e práticas de piedade figuravam-se-lhe meros recursos de hipocrisia e de nenhum valor. Estes tormentos interiores influíram-lhe desfavoravelmente na saúde. Com o apetite, perdeu a boa disposição, o sono e o bom humor. Por entre lágrimas e suspiros, queixou-se a Deus de sua triste sorte. As seguintes palavras são expressão nítida de sofrimento de sua alma torturada. Ó meu Deus, teria eu então perdido a vossa graça, depois de ter tantas vezes experimentado o vosso amor, a vossa misericórdia? Santa Maria, Mãe de Deus, seria eu excluído da glória celestial? Não permitais, eu vou-lo peço que seja condenado a vos amaldiçoar e blasfemar no inferno. Também esta tempestade passou, e Deus se dignou de livrar seu servo do pesadelo que o oprimia. Um dia, Francisco entrou numa igreja onde avistou uma imagem de Nossa Senhora. Debaixo da imagem, leu a oração de São Bernardo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós têm recorrido fosse por vós desamparado. Estas palavras foram-lhe um bálsamo para o coração. Prostrado de joelhos, recitou com muito fervor a mesma oração. Renovou o voto de castidade e acrescentou a seguinte declaração: Ó minha Senhora e Rainha, sede minha intercessora junto de vosso Filho, perante o qual não me atrevo a comparecer. Queridíssima Mãe, se tiver a infelicidade de não amar a Deus no outro mundo, alcançai-me a graça de amá-lo tanto mais enquanto aqui estou. Feita esta oração, Francisco entregou-se sossegadamente à divina providência, e desde aquele dia cessaram as insídias perturbações diabólicas, e tornou a voltar-lhe a paz e tranquilidade, e com ela a saúde do corpo. Grato a Maria Santíssima, o santo devotou-lhe ainda mais amor, e não cessou de proclamar-lhe a grandeza, o poder e misericórdia. Por vontade do Pai, Francisco, terminados os estudos, havia de voltar para a terra natal, assumir o cargo de senador de Chambéry e unir-se em casamento a uma fidalga da casa Savoyard. Francisco manifestou-se então o desejo de ordenar-se, resolução para o qual solicitou o consentimento dos pais. Conseguiu com muita dificuldade e depois de longa resistência. O bispo Cláudio de Genebra administrou-lhe os sacramentos da ordem e do Papa recebeu a nomeação de preboste da Igreja de Genebra. Incumbido pelo prelado da pregação de missões nas regiões do bispado, onde a heresia calvinista conseguira tomar pé, o neopresbítero dedicou-se à obra com todo o ardor. Incalculáveis eram os sacrifícios, perigos, até perseguições que encontrou no desempenho desta missão. Os hereges, vendo-se atacados com vigor, votaram ódio ao missionário e planejaram-lhe a morte. Deus, porém, protegeu seu ministro e este levou a obra de conversão dos hereges para dentro da cidade de Genebra. Corajosamente se dirigiu ao chefe do calvinismo, Beza, convidando-o a abjurar o erro. Beza convenceu-se pela morte do bispo Cláudio, a administração da diocese passou para Francisco. A nova dignidade fez ressaltar ainda mais as virtudes do jovem prelado. Impelido por um zelo verdadeiramente apostólico, Francisco visitou a pé toda a diocese, visto que o conselho da cidade tinha-lhe cortado todas as subvenções. Aos fiéis exortava a perseverança e a prática do bem. Aos hereges, com paciência e mansidão, mostrava-lhes os erros e em toda a parte estabelecia o culto da Igreja Católica. Mais de uma vez
convidado os mais eminentes oradores do calvinismo para uma discussão pública. Porém, nenhum deles teve a coragem de medir-se com o bispo católico, conhecendo-lhe a força de argumentação. Nas horas vagas, escreveu belíssimos livros religiosos que têm sido e até hoje são muito apreciados. Fundou a Congregação Feminina da Visitação de Nossa Senhora, que obteve a aprovação apostólica e grata aceitação achou entre o povo católico. Durante 20 anos, tinha dirigido os destinos da diocese e grandes foram os merecimentos de sua hábil e prudente administração, quanto Deus houve por bem chamar o fiel servo à eterna recompensa. Negócios urgentes requereram a presença do bispo Ilion durante os dias de Natal, quando lhe sobreveio uma grave doença. Teve uma congestão cerebral que lhe paralisou os membros, menos a língua. Entre os primeiros que o visitaram, achavam-se os padres jesuítas, aos quais disse: estais me vendo num estado em que de nada preciso a não ser da misericórdia divina. Peço que me alcanceis pela vossa oração. Perguntando por um deles se estaria pronto a sujeitar-se à vontade de Deus, se ele lhe determinasse a morte, respondeu: é bom me esperar no Senhor. Para mim, aquela hora é como qualquer hora. Deus é o Senhor. Que Ele de mim faça o que bem lhe parecer. Nunca tive vontade diferente da sua. Dito isto, fez a profissão da fé na presença de muitas pessoas, para assim testemunhar que sempre viveu na fé católica e nela queria morrer. Os santos sacramentos recebeu-os com muita devoção. Durante os dias da doença, permaneceu em contínua oração. Frequentes vezes rezava os seguintes versos do Salmo: meu coração e minha carne alegraram-se no Senhor. Por toda a eternidade hei de cantar as misericórdias do Senhor. Quando comparecerei diante de vossa face? Ó meu Deus, meu desejo a vós se dirige, e meus suspiros vós os conheceis. Meu Deus e meu tudo, meu desejo vai às colinas eternas. Purificai-me, Senhor, dos meus pecados. Tirai de mim a minha culpa e purificai-me cada vez mais. Senhor, se faço falta ao vosso povo, não recuso o trabalho. Sou um servo inútil, de quem nem Deus nem o povo têm necessidade. Quando entrou em agonia, os circunstantes de joelho rezaram a ladainha de todos os santos. A invocação, santos inocentes, rogai por ele, Francisco exalou sua bela alma. Era o dia 28 de dezembro de 1622. O santo tinha chegado à idade de 56 anos. O coração do santo bispo foi solenemente transportado para o convento da Visitação em Lyon. O corpo descansa no convento da mesma congregação em Annecy. Os milagres com que Deus glorificou o túmulo do seu servo são numerosos. O próprio Papa Alexandre VII, que em 1665 inseriu o nome de Francisco no catálogo dos santos, por intercessão do mesmo, ficou livre de um mal incurável. A bula da canonização enumera, entre os milagres provados e documentados, a cura de um cego de nascimento, de 4 paralíticos e a ressurreição de 2 mortos. Em 1923, foi declarado doutor da Igreja e padroeiro da imprensa e dos jornalistas católicos. Reflexões. Primeiro, São Francisco de Sales era de índole irascível e intratável. A ira é um vício muito comum, mesmo entre os cristãos. Muitos daqueles que se irritam por qualquer coisa e se excedem em palavras ásperas ou mesmo blasfêmias, conhecendo embora seu defeito, em vez de o combater como fez São Francisco, se desculpam dizendo: este é meu gênio, não está em mim conter-me, sou muito nervoso, etc. São desculpas do egoísmo, da preguiça e do comodismo. A ira é um dos vícios mais perigosos e causadores de muitos pecados.
Se notares em ti uma inclinação para esta paixão, não te desculpes com teu gênio, mas trata de modificá-lo, embora isto te custe muito. Observa o conselho de Santo Agostinho que diz: se a ira te tentar, resiste-lhe fortemente, e não te deixes arrastar a imprudências e excesso no falar e castigar. Acalma-te primeiro, para então depois falar e castigar. A ira deve obedecer à tua vontade, e não vice-versa. Cada um de vós, diz São Tiago, seja pronto para ouvir, porém tardo no falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. São Francisco conseguiu uma brilhante vitória sobre o seu gênio impetuoso e irascível. Esta vitória, aliás, custou anos de árduo combate e implacável luta. Segundo, São Francisco de Sales é o padroeiro da boa imprensa. A imprensa é uma potência para o bem e para o mal. É uma das mais belas conquistas do gênio humano. Infelizmente, o inimigo do homem, o espírito das trevas, apoderou-se deste belo invento, fazendo dele uma arma formidável para ferir de morte as almas remidas pelo sangue de Cristo. Cidade, país não há onde a majestade das trevas não tenham ministros adeptos e apóstolos que, servindo-se da imprensa, infiltram nas almas o veneno da impiedade, da incredulidade, da superstição, da imoralidade. A má imprensa é o polvo que adstringe a humanidade num amplexo asfixiador. Cooperadora da má imprensa, missionário desta empresa satânica, é todo aquele que a favorece e a suborna pela leitura, pela compra, pela colaboração e pelo auxílio material. Houve quem dissesse que São Paulo, se voltasse ao mundo, se dedicaria à missão da boa imprensa. Como católico, deves combater a má imprensa e, em hipótese alguma, concorrer para que tome maior incremento. Pelo contrário, deves ser amigo e apóstolo da boa imprensa. A má imprensa representa a causa de Lúcifer. A boa imprensa é a defensora da causa de Cristo. Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, a memória de São Papias e de Santo Amaro, soldados do exército de Diocleciano. Ambos sofreram maus tratos por causa de sua religião e sucumbiram aos golpes de seus algozes. Em Perugia, Itália, o bispo Marte Constâncio, martirizado com outros cristãos sob o governo de Marco Aurélio. Em Troyes, o santo Marte Sabiniano, decapitado por ordem do imperador Aureliano. Em Milão, o santo sacerdote Aquilino, morto pelos arianos. Deo gratias.